O pó nunca dorme em Dry Hollow. Mesmo no silêncio da madrugada, ele paira no ar como se respirasse por conta própria, impregnando tudo: roupa, pulmão, alma. Cresci nesse vilarejo torto, onde o sol parece julgar cada um e as sombras sabem demais. Me chamam de Eli Branger, 39 anos. Criador de mulas e dono de uma perna de ferro desde os 23, quando a roda de uma carroça me partiu no desfiladeiro de Our Ridge. Não sou nada especial. Ando devagar, falo pouco e vendo o que me resta na feira mensal, tentando passar despercebido. E quase sempre consigo. Naquele sábado, o sol mal tinha subido e já queimava como castigo. Era dia de leilão no campo central, o tipo de evento que atrai todo tipo de urubu. Rancheiros ranzinzas, viúvas sorrateiras, moleques armados demais para o próprio bem. Gado, celas, armas, sementes, tudo ia para o martelo do velho Haywood, enquanto uma multidão suava e cuspia julgamentos no ar. Me lembro bem porque estava tentando vender 3 mulas cinzentas, boas de lida, mas nervosas, e porque o cheiro de suor e cavalo se misturava com o da torta de maçã da senhora Briggs, que tentava vender fatias perto do Poço Seco. A cidade era assim, um desfile de carências disfarçadas de orgulho. A tensão, no entanto, já pairava. Tinha rumores de movimentação Apache nas colinas do leste, o que deixava os homens com as armas mais à mostra e os olhos mais estreitos. Só que ninguém esperava que o sangue fosse chegar ali, no centro, diante de todos, e não por flecha ou faca, mas por um corpo. Um nativo descalço e ferido que cambaleou para dentro do leilão como um espectro saído da poeira. Silêncio. Um silêncio grosso, quase sólido, como se até o gado tivesse parado. Ele caiu de joelhos ao lado da carroça do xerife sem dizer uma palavra, o ombro aberto em carne viva, como se tivesse sido rasgado por espinho de ferro ou dente de fera. O sangue manchava a terra dura, e ainda assim ninguém se moveu. Só encararam, como se aquilo fosse uma afronta ao espetáculo. E ali, naquele momento suspenso, meu coração fez algo estranho, desacelerou. Eu senti o sol mais quente, o cheiro do sangue fresco invadir meu nariz e antes que pudesse pensar, meu corpo se moveu. Me lembro da textura da minha camiseta rasgada, do peso da garrafinha de água presa no cinto. Me ajoelhei, a perna de ferro tilintou contra o chão. E ali na frente de todos, eu molhei um pano com a água que tinha e pressionei sobre o ferimento do homem. Ele me olhou. Os olhos dele não eram de dor nem de medo. Eram de espanto contido, como se eu tivesse feito algo impossível. Como se a bondade, naquele lugar, fosse uma mentira esquecida que ele acabara de testemunhar. Atrás de mim, ouvi risos abafados, alguém cuspiu. O xerife não se moveu. Só franziu o senho. Ninguém se aproximou. Mas eu fiquei ali, ajoelhado, limpando o sangue daquele estranho como se ele fosse meu irmão. E naquele instante, alguma coisa invisível se mexeu no ar. Não era o vento. Era o começo. O pano ficou escuro num instante. O sangue dele era espesso, quente, parecia grudar nos dedos como tinta de ferrugem. Ele mal respirava, mas os olhos, aqueles olhos, seguiam fixos nos meus. Não falava inglês, ou se falava, não quis. Apenas aceitou o que eu dava. Água, pano, gesto. Toma, devagar, murmurei, como se ele pudesse entender o que vinha do meu peito, não da minha boca. A água escorreu pelos cantos rachados da boca dele, e eu vi a garganta se mover tentando engolir. Um som seco, rouco, escapou de sua garganta, como um agradecimento que não precisava de palavras. Atrás, o leilão ficou paralisado. As pessoas não sabiam se deviam continuar fingindo ou protestar. Haywood limpou a testa com um lenço e pigarreou alto, desconfortável. O xerife Bass olhava fixamente, a mão já no cabo do revólver, como se medir minha compaixão fosse parte do ofício dele. Eli, ouvi alguém sussurrar meu nome com desprezo. O aleijado resolveu brincar de enfermeiro. Eu não liguei. Ou talvez tenha ligado, mas não naquele momento. Havia algo no silêncio daquele homem que me puxava para dentro dele. Uma dor ancestral,
seca, como o chão que a cidade pisava sem culpa. Um tipo de dor que ninguém ali queria ver. Terminei de limpar o ombro dele, improvisando um curativo com um pedaço da minha própria camisa. Me levantei devagar, a perna de ferro rangeu, e encarei os rostos ao redor. Nenhum veio ajudar. Nenhum disse nada. Apenas olhos. Muitos olhos. Uns de nojo, outros de medo, uns até de ódio puro, como se eu tivesse cuspido na Bíblia. O nativo tentou se levantar. Cambaleou. Eu segurei ele pelo braço, mas ele afastou minha mão com firmeza. Queria sair por conta própria, mesmo aos trancos. Orgulho. Dignidade ferida, mas intacta. Caminhou em direção à estrada, tropeçando, deixando um rastro vermelho na poeira branca da cidade. E ninguém o seguiu. Ninguém ofereceu nada. Quando ele sumiu no horizonte, os sons voltaram. Lentamente. Um mugido, um martelo batendo, um cochicho. O xerife Bess veio até mim. Você devia pensar bem no que anda fazendo, Eli, disse baixo, sem raiva. Só aquela secura venenosa de quem acha que o mundo tem regras imutáveis. Fiz o que era certo. Certo para quem? Não respondi. Apenas voltei para minha carroça. As mulas ainda me olhavam, inquietas, como se tivessem sentido o que eu também senti, que algo ali tinha se quebrado. Mas eu não me arrependi. Ainda não. Só me lembro da poeira se assentando devagar e da estranha certeza de que eu não tinha sido o único a ver. Alguém, em algum lugar, também viu. E não esqueceu. Os dias seguintes pareceram normais, mas eram normais só na superfície, como aquele lago da região sul que parece calmo, mas esconde redemoinhos embaixo. A poeira voltou a dançar nos caminhos, os leilões seguiram seus ritmos e as conversas na barbearia voltaram a girar em torno de vacas prenhas, rifles novos e o preço do milho. Mas havia algo diferente no ar. Não no que se via, no que se sentia. Meu nome passou a ser sussurrado como um aviso, não como saudação. Quando entrei na mercearia, a moça de avental branco evitou meu olhar. Quando fui deixar as mulas no bebedouro, um moleque cuspiu no chão perto da minha bota. Nem me encarou, só cuspiu e continuou andando. Eu fingia não ver, como aprendi a fazer desde que perdi a perna, mas dentro senti um nó crescendo. Na noite da terça-feira seguinte, enquanto eu limpava as rédeas no celeiro, ouvi um som estranho, fraco, como se a madeira estivesse sendo tocada do lado de fora. Saí com a lamparina na mão, meio coxo, meio curioso. Nada. Nem um bicho, nem um vento. Só que na manhã seguinte as marcas estavam lá. Pegadas. Pequenas. Leves, quase imperceptíveis. Pegadas humanas. Descalças. E não eram minhas. No café comentei por alto com o velho McTavish, que criava porcos. Ele parou a colher no ar, olhou para mim com uma expressão de quem queria esquecer o que já sabia. Você devia trancar bem aquele celeiro, Granger, disse, a voz baixa. Às vezes os fantasmas da poeira têm pés de verdade. Não entendi o que ele queria dizer, mas não insisti. Foi quando começaram os rumores. Gente dizendo que viram vultos nas colinas ao norte. Um garoto jurou que viu olhos brilhando entre os arbustos do campo de algodão. Uma mulher doente, a senhora Ellis, disse que encontrou penas e pedras empilhadas em forma de cruz em frente à porta dela. Isso é aviso Apache, falou um dos capatazes do Ancho Dalton, batendo com força o copo de cerveja no balcão. Estão voltando. Vão querer sangue. Mas nada aconteceu. Nada visível. Só o silêncio. Aquele silêncio diferente que parece respirar atrás da nuca. A cidade inteira ficou mais contida, mais desconfiada. As armas começaram a aparecer nos cintos até dos mais pacatos. E eu, no meio disso, fingia continuar a vida. Mas sabia. Sabia que algo tinha sido despertado. Algo antigo. Algo que caminhava sem ser visto, mas que deixava sinais para quem tivesse olhos limpos. E toda noite, antes de dormir,
Eu me pegava olhando para o escuro do celeiro, esperando, sem saber exatamente o quê. Na madrugada de sexta, acordei com o som das mulas. Não um relincho comum. Era um lamento. Um som gutural, baixo, como se estivessem chamando por algo que nem elas entendiam. Saí com a espingarda em mãos e a lamparina tremendo no punho. O celeiro estava aberto, as correntes soltas, mas não havia sinal de arrombamento. Lá dentro, um detalhe me paralisou. Alguém tinha trançado o pelo das mulas, não em tranças comuns, mas em padrões circulares, com pequenas penas vermelhas presas nas pontas, como pequenos tótems. Era trabalho de mãos cuidadosas, paciente, cerimonial. Olhei ao redor. Nada. Só o ar parado e uma sensação de que o tempo havia sido dobrado por alguém que não pertencia a ele. No chão, perto da cela velha do meu pai, havia um círculo de pedras brancas com um pedaço de couro esticado no meio, algo entre um tambor e um símbolo. Dentro, cinzas, e uma flor seca, azul, que eu nunca tinha visto naquele deserto. Não toquei em nada. O rumor se espalhou rápido. No sábado, o açougueiro encontrou um cesto com carne fresca e raízes pendurado em sua porta, mas sem pegadas ao redor. O pastor da igreja batista achou uma pequena lança fincada no altar, com uma tira de tecido branco amarrada, e ninguém soube como entrou, pois a igreja estava trancada. A cidade começou a sentir medo. Eles estão rondando. Vem à noite, disse o velho Pritchard no bar, entre um gole e outro. Isso aí é feitiço, é aviso. Eles sabem quem somos. E o alijado? Outro homem perguntou, me apontando com o queixo. Foi depois daquilo lá no leilão. Você mexeu com coisa errada, Granger. Ignorei. Mas por dentro, o coração pesava. Na noite seguinte, quando voltei para casa, encontrei uma pedra diante da minha porta. Uma única pedra preta, lisa como vidro. E em cima dela, um pequeno boneco feito de gravetos e cabelo trançado. Um símbolo. Uma assinatura. Dessa vez, peguei com cuidado. Levei até a cozinha e coloquei sobre a mesa. Fiquei olhando aquele objeto simples por longos minutos, tentando entender se era agradecimento ou promessa. Porque tinha algo ali, algo que me dizia que eles estavam chegando, não com raiva, com propósito. E Dry Hollow não fazia ideia do que isso significava. Na segunda-feira, fui até a cidade cedo. O céu estava cinza, coisa rara. Um calor abafado, como se o mundo prendesse o fôlego. Fui buscar ração. Não consegui. O armazém estava fechado, trancado com tábuas cruzadas. Um cartaz escrito à mão dizia, fechado por precaução. A cidade estava se encolhendo. Parei na varanda do salão, sentei no banco da frente como fazia nos dias de dor forte na perna. O bar estava vazio, até o pianista tinha sumido. Só restava o barulho do vento e de uma bandeira esfarrapada batendo no mastro. Foi então que vi alguém cruzar a rua com passos curtos, o velho Jonas Cutter. Antigo batedor do exército, conhecedor dos rastros, dos cheiros e dos silêncios dos apaches. Vivia isolado, meio louco, mas lúcido o suficiente para assustar quem quisesse escutar. Ele parou diante de mim, tirou o chapéu e coçou o couro cabeludo coberto de manchas. Me olhou por um tempo longo até se sentar. Sabe quem era ele? Aquele que você ajudou? Perguntou. Balancei a cabeça. Não sabia. O nome dele era Toikama, um dos últimos filhos vivos do ancião Ekiwen, gente que nem é mais mencionada por aqui. Vivem além das ravinas do leste. Eles não andam por essas bandas à toa, e se andam, é por algo muito sério. Ele estava ferido, só isso que vi, respondi. Jonas assentiu lentamente. Só isso que você viu, mas o que eles viram foi diferente. Eles viram alguém se ajoelhar diante de um sangue sagrado e derramar água limpa. Você quebrou a ordem. Você interrompeu o ciclo. Isso para eles, isso não se esquece.
Fiquei em silêncio. O pai dele, Ekiwen, era o último portador dos cantos de Taako, um tipo de xamã, mas mais que isso, um guia, um guardião das histórias que os brancos tentaram apagar. Quando o filho apareceu sangrando, com parte da vida ainda pulsando, e contou o que aconteceu, disseram que o velho Ekiwen chorou pela primeira vez em 10 invernos. Olhei para as mãos, sujas, calejadas. Eu só tinha limpado um ferimento, só isso. Mas nas histórias que vivem fora dos mapas, gestos não têm medida humana. Jonas se levantou devagar. Eles não voltam por vingança, eles voltam para honrar. Só que o problema é que os brancos daqui não sabem a diferença entre ameaça e reverência. Fiquei ali, sentado por mais de 1 hora. As nuvens engrossavam, o céu parecia baixar sobre a cidade como se quisesse ouvir de perto o que vinha a seguir. E dentro de mim, uma certeza começou a crescer. Se eles realmente viessem, não seria com palavras, seria com presença. E Dry Hollow não ia saber o que fazer com isso. Meia-noite chegou com o som dos sinos da igreja batendo sozinhos. Eu estava no celeiro, tentando dormir sobre a palha velha, quando ouvi o primeiro som. Não foi o galope, foi o chão. Um tremor leve, constante, como se a terra estivesse respirando rápido demais. Levantei devagar. A perna de ferro doía. Abri a porta com cautela, esperando encontrar alguma alma perdida ou bêbado errante. Mas o que vi congelou meu sangue. Cavalos. Centenas. Silenciosos. Formavam um círculo amplo ao redor do celeiro. Cavalos pintados, negros, marrons, brancos como neve suja, todos alinhados como se tivessem sido treinados pelo próprio vento. Nenhum relinchava, nenhum se movia sem propósito. E em cima deles, sombras. Homens, mulheres, jovens e velhos, todos imóveis, envoltos em peles, penas e ornamentos de pedra e madeira. Seus rostos pintados com traços simples, diretos, como marcas de chuva ou fendas de rocha. Eram fantasmas vivos, mas não do tipo que assombra, do tipo que observa. No centro do círculo, um espaço vazio, e nele, devagar, entrou uma figura a pé. Toikama. Vestia um manto feito de pele de coiote, agora limpo, o ombro curado, os olhos os mesmos, cheios de espanto contido. Nas mãos, trazia um objeto embrulhado em tecido vermelho. Eu saí do celeiro, sem armas, só com a respiração presa no peito. Ele se ajoelhou. Sim, ele, diante de mim. Desdobrou o tecido. Dentro estava o que parecia ser uma pequena estátua entalhada em osso. Um homem e um cavalo fundidos num mesmo corpo. Os olhos feitos de âmbar, uma oferenda, um símbolo de reconhecimento. Toikama colocou a estátua no chão, olhou nos meus olhos e pela primeira vez falou: "O que se faz na luz permanece no escuro." As palavras eram arranhadas, lentas, mas carregadas de intenção. Depois, ele se ergueu. Levantou a mão esquerda com a palma aberta, não como um aceno de adeus, mas como um selo, um gesto antigo. E então, sem comando, os cavalos se moveram como um rio de couro e músculo. Foram embora, lentamente, silenciosamente, um por um. Quando o último cavalo sumiu no escuro, eu estava parado no mesmo lugar, com o objeto ainda aos meus pés e o coração batendo como tambor de guerra. Dry Hollow não viu aquilo, mas sentiu, porque os cães latiram sem saber por quê, porque os sinos não paravam,
porque o vento mudou de direção, trazendo o cheiro de pinho queimado, de terra molhada, mesmo sem chuva. Na manhã seguinte, havia pegadas ao redor de todas as casas, pegadas descalças, em círculos perfeitos, e ninguém ousou perguntar nada. A cidade acordou como se tivesse sobrevivido a um incêndio invisível. Na porta da igreja, o pastor encontrou um feixe de flechas quebradas, alinhadas em cruz sobre a madeira. No armazém, o Sr. Hawley descobriu sacos de milho reorganizados em espiral, como se mãos invisíveis tivessem redesenhado o estoque. O campo do juiz Darnell foi pisoteado por patas de cavalo, mas nenhum arame cortado, nenhum gado tocado. Sinais por toda parte, e ninguém sabia o que significavam. Mas medo todos conheciam. Começaram a surgir reuniões à noite. Homens armados, nervosos, se reunindo nos fundos da ferraria, falando baixo, cuspindo conspiração. É uma ameaça, é o começo de um ataque, estão zombando da gente. Não importava que nenhum tiro tivesse sido disparado, o silêncio da tribo era pior que qualquer flecha. E o meu nome estava em todas as bocas. Na quarta-feira, fui cercado por 3 homens na saída da mercearia. Um deles era Hank Doyle, criador de porcos, mão grossa e língua curta. Escuta aqui, Granger, isso tudo começou com você, com aquele teatrinho seu no leilão. Você deu água pro diabo e agora ele veio buscar a alma da cidade. Ele sangrava. Eu ajudei um homem, respondi firme. Era uma Apache. Eles queimaram fazendas, mataram famílias. Você esqueceu disso? Não, mas também lembro que a gente queimou aldeias, matou crianças. Quem aqui é inocente? Silêncio. Então veio o soco, não muito forte, mas suficiente para me derrubar por causa da perna. Caí na poeira. A cidade inteira parecia assistir sem se mover. Tô avisando, Granger. Se esses índios aparecerem de novo, é você quem a gente vai pegar primeiro. Levantei com dificuldade. Sangue na boca, poeira na alma. No dia seguinte, meu celeiro foi incendiado. Perdi as mulas, perdi a sela do meu pai, perdi as rédeas trançadas com couro de anta que ganhei de um velho mexicano anos atrás. Fiquei sentado do lado de fora, vendo o fogo devorar meu passado, enquanto os vizinhos observavam de longe, em silêncio. Nenhum balde, nenhuma mão. O xerife veio depois, olhou os destroços, depois olhou para mim. Você devia sair da cidade por uns tempos, Yali. Eles vêm por mim? Perguntei. Não, vêm por eles mesmos, mas ninguém aqui entende isso, e o medo dos burros é mais perigoso que a ira dos lobos. Fiquei sozinho, com o cheiro de fumaça no corpo, a alma costurada por cinzas. E no coração, um eco crescente, a certeza de que a bondade tem preço, e que às vezes o preço é tudo que te resta. Na noite seguinte, a cidade trancou as portas. Ouvi os estalos das madeiras sendo travadas, das janelas fechadas com pregos, do medo se empilhando como sacos de areia antes da enchente. Mas não havia enchente, só poeira e silêncio. E a lembrança de cavalos que chegaram sem fazer som e partiram sem deixar grito. Eu estava no que restou da minha casa. Teto com goteiras, paredes de barro rachado, cheiro de cinza impregnando até as almofadas. Não dormi. Fiquei ali, de olhos abertos, ouvindo cada som como se fosse o último. E então, perto das 3 da manhã, veio o trovão. Mas não era trovão. Era o barulho seco de cascos, não como antes. Agora eram menos, uns 20, talvez 30. Cavalos de novo, mas não cercando, marchando direto. Acordei com a luz da lua tremendo nas frestas da janela. Quando abri a porta, vi. No centro da cidade, em frente à igreja, a tribo estava reunida. Não em guerra, em cerimônia. Toicama estava ali e ao lado dele o velho Equen, o ancião coberto por um manto de penas negras e pele de urso, olhos como carvão molhado. Ele olhou em volta e não havia ninguém. Nenhum branco teve coragem de sair. Só eu. Me aproximei devagar. O coração doía no peito como um tambor mal costurado.
Equen ergueu um bastão de madeira entalhada e cravou no chão. Ao redor dele, os outros começaram a entoar um canto baixo, grave, profundo, que fazia o chão vibrar. Um canto que parecia mais antigo que o tempo. E então, o ancião apontou para a igreja. Caminhou até lá. As portas se abriram sozinhas, empurradas por mãos invisíveis ou apenas pelo vento cúmplice. Ele entrou, sozinho. Minutos depois, saiu carregando um corpo. Era o pastor. Vivo, amarrado. Colocaram-no no chão diante do bastão. Ele gritava, falava em Deus, em maldição, em juízo final, e então Equen ajoelhou e colocou uma pequena cruz de madeira queimada no peito dele. Um gesto, uma resposta. O homem que queimara uma aldeia anos atrás, quando ainda era sargento do exército, o mesmo homem que, convertido, construiu a igreja sobre ossos soterrados e jurou nunca contar, eles sabiam. Toikama olhou para mim e fez um gesto com a cabeça. Uma reverência. Depois, todos se viraram, montaram e partiram em silêncio. Nenhuma palavra. Na manhã seguinte, a cidade despertou com o pastor amarrado no chão da praça, sem ferimentos, mas com os olhos em prantos, e com um totem deixado no púlpito, penas vermelhas e brancas entrelaçadas com fios de cabelo cinzento. No meu quintal, encontrei uma nova cela, feita à mão, costurada com couro macio e adornada com símbolos circulares, como os da tribo. Era a melhor cela que eu já vi. Um presente, mas também um lembrete. A cidade nunca mais falou sobre aquilo. Mas a partir daquele dia, ninguém voltou a queimar celeiros. Ninguém encostou em mim. E nas noites mais silenciosas, os cães ainda latiam pro nada. Eles tinham vindo. Tinham respondido. E deixaram atrás, não terror, mas um espelho que nem todos conseguiram encarar. Depois daquela noite, Dry Hollow seguiu como se nada tivesse acontecido. Os homens voltaram às carroças, os leilões continuaram, o xerife fingia manter a ordem. Mas por trás das portas, o assunto era outro. A cidade tentava costurar um manto de normalidade por cima do que vivera, como se aquilo fosse uma febre coletiva. Um erro de visão? O pastor nunca mais subiu ao púlpito. Passava os dias na varanda da igreja, olhando para o chão, murmurando salmos que ninguém queria ouvir. Dizem que tinha visões, que falava com os ossos. Alguns riam, outros temiam. Ninguém tocou mais no nome de Toikama, nem de Equen, nem no círculo de cavalos. Era como se a cidade tivesse feito um pacto de esquecimento, enterrar com o silêncio aquilo que não podia dominar com palavras. Eu continuei ali. Me ofereceram dinheiro para sair. Uma proposta respeitosa, disseram, mas não aceitei. Aquela terra, aquela poeira, aquele celeiro queimado, era tudo que eu tinha. E, de algum modo estranho, tudo que eu precisava. O novo celeiro que construí era menor, mais simples, mas nele pendurei a cela que recebi da tribo. Ninguém nunca comentou, mas toda vez que alguém entrava, olhava e desviava os olhos rápido demais. Às vezes, vejo crianças brincando perto do campo onde os cavalos circularam. Correm em círculo sem saber por quê. Repetem os padrões como se o chão ainda carregasse as marcas invisíveis daquela noite. E nas noites muito calmas, ouço um tambor distante, baixo, como um coração teimoso batendo no deserto. Não sei se é real, mas sei que ouvi. Porque o mundo tem uma maneira curiosa de guardar o que importa, não nos livros, não nas placas, mas nos sons que ninguém grava, nos gestos que ninguém admite. Dry Hollow nunca registrou aquele evento. Nos arquivos do condado, é como se nada tivesse acontecido em julho daquele ano. Nenhum ataque, nenhuma visita. Mas eu estava lá. Eu vi o círculo de cavalos. Eu vi a reverência silenciosa de um povo que responde não com gritos, mas com presença. E isso ninguém tira de mim.
porque o silêncio deles disse mais do que 1000 palavras de qualquer homem branco. E esse silêncio ainda vive aqui, entre o vento e a poeira. Hoje, passados tantos anos, meu corpo pesa diferente. A perna de ferro range mais do que anda. A mão treme quando tento aparar o mato ao redor do celeiro, mas meu olhar ainda alcança longe. Às vezes, me pego encarando o horizonte por horas, esperando ver um cavalo pintado surgir do nada, não por medo, por saudade. Ninguém mais fala sobre aquilo. As crianças cresceram ouvindo outras histórias, mais fáceis, mais curtas. As que cabem nos livros da escola, nas celebrações de aniversário da cidade. Eles lembram dos fundadores, dos xerifes, dos colonos, mas não do círculo de cavalos, não do gesto. Mas eu me lembro. Me lembro da água escorrendo entre os lábios rachados daquele homem. Me lembro do olhar dele, sem raiva, sem súplica, só surpresa. Me lembro do silício que caiu sobre Dry Hollow como um véu, da forma como o chão parecia segurar a respiração, e daquele momento exato em que tudo mudou, sem barulho. A cela da tribo ainda está aqui, envelheceu comigo. E na parte de trás dela, gravado com queimador de ferro, há um símbolo que só fui entender depois de muito tempo. 2 círculos entrelaçados, um maior, outro menor. Caminhos que se cruzam uma vez e nunca se desfazem. Outro dia, um menino bateu no meu portão. Devia ter uns 7 anos. Sujo, curioso, apontou para a cela e perguntou: "É de índio?" Assenti. Ele olhou com aquele tipo de respeito que só criança sabe ter. "Eles vão voltar?" Pensei por um instante, depois respondi: "Se voltarem, vai ser sem aviso. Como o vento, como a poeira." Ele sorriu e foi embora correndo. E eu fiquei ali, sozinho, com a cela, com a lembrança, com o peso bom de saber que por um instante breve nesse mundo torcido, um gesto simples mudou tudo. Porque ali, naquele dia quente de leilão, quando todos viraram o rosto, eu ajoelhei. E à meia-noite, 300 cavalos lembraram. A cidade esqueceu, mas a terra, não.